Após o STJ arquivar o inquérito que investigava procuradores da Lava Jato, o ministro Humberto Martins afirmou que não há indícios de ilegalidade na conduta dos procuradores. E para comentar essa decisão, a gente conversa agora com o ex-procurador, ex-coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, mais uma vez participando aqui do Jornal da Manhã. Procurador, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu já pergunto para o senhor o que representa essa decisão para os procuradores que atuaram na Força Tarefa da Lava Jato. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Thiago. Agradeço mais uma vez por estar com você, Karina, com essa bancada legal que discute, que traz tanta coisa bacana, tanta informação, opinião, avaliação legal para os ouvintes da Jovem Pan. Uma alegria estar com vocês. E essa decisão, ela significa o restabelecimento da verdade. Ela não nos surpreende. Esse inquérito ele foi instaurado para investigar suposta investigação que os procuradores da Lava Jato teriam feito sobre autoridades do STJ. E é fácil checar isso. Basta ver se existiu qualquer retirada de informações dos sistemas da Receita Federal, e isso fica tudo registrado, se lá foi feito. Basta checar se isso aconteceu. Os sistemas da Receita, eles registram todos os acessos que existem. Então, é muito fácil fazer essa checagem. Agora, o interessante é a origem da informação que gerou esse inquérito. Era uma informação ilícita, eram supostas mensagens trocadas, eram construções, montagens de mensagens, interpretações feitas a partir daquele blog Intercept, que a gente sempre falou que não valiam de nada, que eram deturpações da realidade, que eram absurdos. E isso foi feito para dizer que a gente tinha praticado ilegalidades em relação a ministros do STJ. Isso foi investigado, ainda que legalmente foi investigado a fundo, e a conclusão é aquela que a gente sempre disse desde sempre, que a gente nunca praticou ilegalidades, que a gente sempre atuou dentro da lei, e isso se confirmou mais uma vez a partir dessa apuração, ainda que tenha sido uma apuração ilegal do STJ. Procurador, na sequência, a pergunta de Ricardo Salles. As decisões que tornaram Lula elegível, que anularam as condenações, elas têm sido objeto de uma série de considerações de muitas partes na política. Mas nós temos notado que tanto o Moro quanto os procuradores, você e outros colegas, têm falado pouco sobre as motivações, né, que fizeram com que essas anulações acontecessem. O que está por trás dessa motivação dos processos? Se é correta a decisão e o que estaria por trás dessas decisões, Deltan? Salles, obrigado por essa pergunta e me traz a oportunidade de trazer para mais pessoas que talvez não tenham ouvido eu falar sobre isso. Talvez como você mesmo, eu tenho falado bastante sobre isso nas minhas redes sociais, talvez você não tenha acompanhado várias das minhas falas a respeito desse assunto. E eu tenho mostrado que o STF tem praticado não só essa, mas uma série de decisões que importam em graves retrocessos do combate à corrupção. Eu tenho explicado que o sistema corrupto, o sistema de corrupção, o sistema político, ele tem reagido às investigações, reagido àquilo que a Lava Jato fez. E recentemente eu disse que a máxima que nós gostaríamos de ver na política é não roubar, não deixar roubar e punir quem rouba. Mas a máxima que o STF tem aplicado é não punir, não deixar punir e punir quem pune. Então, essa decisão em relação ao ex-presidente Lula, a gente vê com muita reserva, porque ela tentou construir uma colcha de retalhos. Ela não disse que nenhuma coisa feita na Lava Jato foi ilegal, não. Ela juntou uma série de decisões com uma condução coercitiva do ex-presidente Lula, que tinha sido feita em relação a mais de 100 pessoas antes, juntou a saída do ex-juiz federal Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, juntou com a liberação do áudio do ex-presidente Lula, que foi algo que aconteceu em relação a todo mundo quando as investigações sempre acabavam, as buscas e pressões eram feitas, tudo era tornado público, ou seja, ela juntou uma série de medidas que tinham sido feitas não só em relação ao ex-presidente Lula, mas em relação a todos os réus investigados da Lava Jato, que eram decisões legítimas com base na lei, imparciais, iguais para todo mundo, juntou tudo aquilo e construiu uma interpretação de que existia aí alguma suspeição. Do mesmo modo, o STF tem mudado outras regras, com a regra de competência da Justiça Eleitoral, com a regra de que o réu delatado fala por último, regras que não existiam na época da Lava Jato. A Lava Jato seguiu as leis então vigentes, as regras então vigentes, e aí muda a regra depois, aplica para o passado e derruba tudo. Então a gente tem visto um movimento de reação à Lava Jato que pode levar à derrubada de toda a Lava Jato, o que é uma tristeza, uma infelicidade, algo que indigna o brasileiro, porque o que nós queremos ver é o fim da corrupção e não que a corrupção seja premiada. Daqui a pouco os próprios corruptos vão seguir com o dinheiro que eles desviaram, que é um prêmio, incentivo à corrupção, permite que os corruptos continuem a nos governar e permite que essa máquina que deturpa a nossa democracia continue a girar, porque a parte da propina é reinvestida nas campanhas, nas eleições,
fazendo com que qualquer candidato pareça um anjo com rios de dinheiro investidos em propagandas hollywoodianas, o que deturpa a nossa democracia e perverte o nosso sistema eleitoral. Pergunta de Diogo Schelp. Daniel, essa vitória no STJ é a primeira de uma das vitórias para os procuradores da Lava Jato. Há, porém, outras investigações. Por exemplo, a investigação no TCU sobre possível uso, né, indevido de diárias, né? Inclusive, o seu nome também está nessa investigação. Quais são as outras ações ou outros processos aí que os procuradores têm que enfrentar aí nos próximos meses? Diogo, eu lembro dessa que você mencionou, eu não lembro de outras coisas acontecendo. Volta e meia pipoca uma coisa aqui, alguma coisa lá, mas o que eu vejo é um movimento de reação. Eu interpreto tudo isso dentro dessa reação do sistema político contra investigadores, contra pessoas que atuaram na Lava Jato, contra autoridades. Veja esse caso do TCU que você mencionou referente às diárias. São diárias que não me envolvem, são diárias que não foram pagas para mim e o TCU pegou para investigar com o seguinte argumento, dizendo o seguinte, olha, não existe uma prova de que essas diárias foram o meio mais econômico de fazer a Lava Jato funcionar. Mas, ora, foram sim. Por que eram pagas diárias para outros procuradores da Lava Jato? Porque eram procuradores que não moravam em Curitiba e eram os maiores especialistas no assunto que foram trazidos de outros lugares, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. E essas pessoas vinham trabalhar durante a semana em Curitiba, trabalhavam aqui e voltavam para os seus lugares. E quando isso acontece, a lei determina, não é vontade de qualquer pessoa, não. A lei determina que seja paga a passagem aérea para a pessoa vir e seja paga um valor para a pessoa se manter na cidade diferente daquela em que ela vive. E isso foi feito de modo legal, regular, isso passou por auditorias internas do Ministério Público, isso passou não por um, não por dois, mas por vários secretários gerais do Ministério Público, por vários procuradores gerais da República e a própria corpo técnico do Tribunal de Contas da União disse que isso era legal. Quem que está contrariando isso? O ministro Bruno Dantas, que é o mesmo que instaurou aquela investigação sobre o Moro agora, sobre os pagamentos feitos pela consultoria norte-americana que o contratou. O ministro Bruno Dantas, que é o mesmo ministro que estava lá no jantar do Lula, em homenagem ao Lula. Sim. E o procurador Lucas Furtado, que instaurou isso de ofício, deveria ter distribuído, não era a pessoa responsável por apurar, mas ficou segurando essa investigação com ele, quando o responsável era o procurador Júlio Marcelo, e já pediu o arquivamento dessa investigação relativa ao Moro nos autos, mas o procurador Lucas Furtado continua atuando. Tem ali o que a imprensa tem chamado de uma dobradinha. De novo, o que eu só consigo entender isso, essa atuação deturpada por uma autoridade aí suspeita, vinculada a um candidato concorrente ao ex-juiz federal Sérgio Moro, dentro de um contexto maior de reação do sistema contra as investigações. Sim. Mas, mais uma vez, a conclusão que se vai chegar, com certeza, é de que tudo foi legal e regular. Cristina? Eu queria fazer duas perguntas mais para a área política mesmo. A primeira é se você já definiu o seu futuro dentro do Podemos, e a segunda é em relação ao Podemos e o fundo eleitoral. A gente tem entrevistado dirigentes do partido aqui que afirmam categoricamente que são contra, que o partido como um todo é contra o fundo eleitoral, inclusive votou em peso contra o aumento do fundo eleitoral. Mas, por outro lado, a gente vê as notícias aí de que, por exemplo, o ex-ministro Sérgio Moro está recebendo salário, que é pago com dinheiro do fundo eleitoral, e nem candidato oficialmente ainda já que está na fase da pré-candidatura. Como que você vê essas duas questões? Quero saber do teu futuro eleitoral e da tua ideia sobre o uso do fundo eleitoral. Cristina, eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Podemos. Eu saí do Ministério Público numa decisão difícil de sair uma carreira em que ganhava mais, em que tinha estabilidade, em que tinha aposentadoria, por acreditar que a gente precisa dar um passo à frente e mudar as coisas onde elas precisam ser mudadas, que é a arena política, que é hoje a arena onde acontece o combate à corrupção. E a minha visão de ir para a Câmara dos Deputados e não tentar o Senado é porque a gente já tem um senador aqui que vota muito dentro, de modo muito consistente na pauta anticorrupção, que é o senador Álvaro Dias, que deve se recandidatar ao Senado Federal. Então, minha ideia é ir para a Câmara dos Deputados e tentar formar um grande grupo que mude essa realidade. Eu tenho plena consciência de que uma pessoa sozinha não vai fazer a diferença, então eu quero contribuir nesse ano também para uma grande campanha cívica de voto consciente para a gente colocar um grande número de deputados e senadores no Congresso que tenham características em comum, que tenham preparação política, que tenham compromisso escrito, clausulado, com pautas anticorrupção e que apoiem a democracia. Isso em relação à tua primeira pergunta. Em relação à sua segunda pergunta, eu sou contra o aumento do fundo eleitoral, eu acredito que não é o melhor modo de financiar as campanhas, eu sou contra o aumento que aconteceu e eu acredito que deveria ter sido progressivamente reduzido. Mas, uma vez existindo o fundo eleitoral, e só um partido hoje não utiliza o fundo eleitoral, que é o Partido Novo, e uma vez existindo,
a não utilização do fundo eleitoral coloca a disputa eleitoral em desequilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Existem várias pesquisas que mostram que o número de reais investido em campanhas eleitorais tem uma correlação muito forte com o número de votos recebidos. Isso porque o dinheiro permite a divulgação, faz com que o nome das pessoas chegue a muito mais eleitores e por aí vai. Então, quando existe um fundo eleitoral, você tem que, a não ser que você desequilibre muito a partida, a não ser que você desnivele o nível do jogo democrático, é legítimo que todos os atores que estão ali, eles usem. É a mesma coisa que a gente fosse comparar com o futebol. Vamos dizer que mudasse a regra do futebol e agora a gente criasse um handball, um handebol misturado com futebol e pudesse usar a mão no jogo de modo legítimo, a regra mudou. Se um jogador não vai usar a mão como os demais, agora que a regra mudou, ele vai estar numa desvantagem competitiva. Ele pode até defender que a regra volte a ser como era, só usando o pé, porque ele entende que é um jogo melhor, é um jogo mais legítimo, um jogo mais legal. Mas, enquanto existe a regra, se as pessoas não se comportarem de acordo com a regra, existe uma desvantagem competitiva. Em relação ao salário do ex-juiz federal Sérgio Moro, Cristina, salvo engano, ele saiu do fundo partidário, não desse fundo eleitoral que foi aumentado. O fundo partidário existe desde há muitos anos para sustento dos partidos e ele é utilizado, ele não é devolvido. Se ele está sendo utilizado hoje com o ex-juiz federal Sérgio Moro, é porque ele seria utilizado com outros funcionários e só foi redirecionado para ele. Perfeito. Conversamos com o ex-procurador Deltan Dallagnol. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan, procurador. Um abraço. Eu que agradeço. Fico sempre à disposição de vocês. Grande abraço e um ótimo dia e semana. Muito obrigado.